Muito bem, vamos continuar com o curso Fitopatologia em verso e prosa. Hoje vamos falar de viroses causadas pelo vírus Papaya Ring Spot. É o vírus que provoca a doença em melão e cucurbitáceas. Vocês estão vendo aqui um mosaico numa folha de mamão, causada pelo PRCV, Papaya Ring Spot Virus. Nesse caso, o tipo P de papaya, de mamão. Esse não é o único sintoma, é o principal, mas esse vírus ele ainda provoca má formação foliar. Muitas vezes cordão de sapato, a folha do mamão fica só com as nervuras, ocorreu a perda do limbo foliar. Os frutos são reduzidos, tortos, mal formados e pode ocorrer a formação de estrias oleosas desses frutos com manchas anelares. Aí o nome do vírus, Ring Spot Virus, vírus da mancha anelar do mamão. Mas volto a afirmar, o mosaico na folha é o principal sintoma. Bom, esse vírus, ele é do gênero potivírus, ele é transmitido por pulgões. Tá? É um vírus de RNA. Então no campo, os pulgões, os afídeos, fazem a transmissão do vírus através da relação não persistente, estiletar. Ele ainda pode ser transmitido mecanicamente, enxertia, mas os pulgões, vamos dizer que se revestem aí, né, os chamados vetores da maior importância. Temos também a mesma espécie, mas um outro tipo, provocando uma virose importante em cucurbitáceas. Nas cucurbitáceas é o tipo W, de watermelon, de melancia. Então é o PRSV tipo W, tá? Infectando então cucurbitáceas. Esse vírus não infecta o mamão, apenas as cucurbitáceas. As cucurbitáceas elas são atacadas por uma dezena de vírus. Esse é um dos principais. Então dá para ver também o sintoma característico, mais importante da doença, que faz a gente reconhecê-la no campo, o mosaico, que são essas áreas. O que a gente chama de mosaico? Áreas verde escuras, verde claras, que não tem um padrão definido, por isso essa questão de mosaico. Muitas vezes com a formação de bolhas. Isso vale também para o vírus que ataca o mamão. Mosaico com bolhas, frutos tortos, defeituosos, sem valor comercial. E aqui uma foto do pulgãozinho, né? O vetor aí que faz a transmissão. O pulgão, ao se alimentar de uma planta, adquire o vírus e depois vai passar esse vírus por uma planta sadia quando dela se alimentar. Bom, o que acontece é o seguinte: antes da gente falar aí do controle, é importante saber que o pulgão transmite esse vírus na natureza através da chamada relação estiletar, não persistente. Como é que funciona essa relação? Na natureza, o pulgãozinho está voando e ele percebe que tem uma planta ali para ele pousar e se alimentar pelos comprimentos de ondas emitidos pelas folhas jovens. Então, determinados comprimentos de ondas são percebidos pelo pulgão, ele vai, pousa ali, e o pulgão ele tem um hábito alimentar, ele introduz o estilete na epiderme e faz a chamada picada de prova. Bom, nessa picada de prova ele adquire o vírus, mas normalmente ele não gosta do mamão, ele não gosta ali da folha da abobrinha, ele não fica ali, ele voa, ele vai para outra planta. O vírus ficou no estilete dele. Quando ele se alimentar de uma nova planta sadia, ele vai estar transmitindo esse vírus para essa planta. E assim ocorre um aumento do número de plantas com a virose no campo, ou seja, vai aumentando aí a incidência da doença. Então é importante começar com material sadio, mudas sadias, sementes certificadas. Material resistente nem sempre é possível. Os Estados Unidos tem material transgênico que é permitido usar. O Brasil, para mamão, teríamos estudos nesse sentido. Tá? Mas é importante, especialmente no caso do mamão, não plantar próximos a pomares velhos, que são fontes de inóculo. Você estabelece um cultivo de mamão, você quer ficar anos ali colhendo mamão naquele local. E já começar errado plantando próximo de um pomar velho, que é fonte
desse vírus de outras viroses e de outros fitopatógenos, é uma estratégia totalmente equivocada. Tem que tomar cuidado também com outros hospedeiros do vetor. No caso do mamão, as cucurbitáceas são fonte de inóculo. O PRSV tipo P, ele não é muito danoso em cucurbitáceas, mas ele as ataca. Então é importante que mantenha cucurbitáceas próximo aos pomares de mamão. Tá? Remoção de plantas infectadas, remoção de fonte de inóculo, chamado Hogan, ou mesmo remoção de daninhas que podem hospedar esses vírus. Essa é uma matéria bastante importante. A planta com vírus é uma planta que ela não chega a produzir muito. E às vezes quando produz ainda são frutos sem valor comercial, defeituosos. Se você deixa essa planta lá no campo, especialmente no mamão, uma planta perene, o que vai acontecer? Ela fica de fonte de inóculo. E dezenas ou até centenas de outras plantas podem acabar sendo infectadas porque você deixou aquela planta lá. Tá? Então o ideal é eliminar a planta com sintoma de vírus, que não tem muita recuperação nesse caso. Por conta disso, especialmente aí no caso do mamão, o Ministério da Agricultura, ao longo dos anos, aí, foi estabelecendo regras, portarias, instruções normativas, no sentido de meio que obrigar os produtores de mamão, especialmente lá no estado do Espírito Santo, a eliminar plantas sintomáticas, com o risco da lavoura dele ser erradicada por ele não ter adotado essas medidas. Tá? Então, essa virose e outras viroses, especialmente plantios que são destinados à exportação, tem que se tomar muito cuidado, tá? Porque existem essas instruções normativas cobrando essa eliminação das fontes de inóculo. Bom, existem medidas também importantes a serem adotadas pensando no vetor, os pulgões. São várias espécies de pulgões que transmitem esses vírus, aí, o PRSV, esses dois tipos. Destaque para Mesos persic, Apis gossiffi. Né? Agora, a gente falou daquela questão da relação não persistente que esse vírus tem com o seu vetor, né? O inseticida, ele não vai ser muito eficiente para reduzir a incidência da virose dentro do pomar. Porque o que acontece? O pulgão, ele transmite muito rapidamente o vírus de uma planta que ele adquire, a partir da qual ele adquiriu, para a planta sadia que está próxima. Não dá tempo do inseticida fazer efeito. E o pior, dependendo do grupo de inseticidas que você utiliza, aqueles inseticidas que estimulam o sistema nervoso central do inseto, ele sai dando muitas picadas de prova. Então, quer dizer, antes do pulgão morrer, ele transmitiu para uma série de plantas. Portanto, a gente tem que pensar muito bem, quando está com esse problema numa área, se vale a pena. Normalmente, não é muito bem recomendada aí a utilização de inseticidas, especialmente a de alguns grupos. O óleo mineral talvez possa ajudar um pouquinho, no sentido de que dificulta a aderência do vírus no estilete do pulgão. Tá? Mas podemos controlar o vetor com maneiras culturais, biológicas, inimigos naturais, armadilhas, tá? Barreira verde. No caso das cucurbitáceas, por exemplo, você plantar determinadas espécies que dificultem a chegada do pulgão naquela área. Superfícies refletoras, no caso de canteiros também, pensando aí nas cucurbitáceas, interessante, que atrapalham a localização do pulgão. Então o pulgão está procurando alimento ali com casca de arroz, papel alumínio, algo que reflita comprimentos de onda diferentes daqueles emitidos pelas brotações novas, vão confundir aí o pulgão, ele vai passar batido, não vai pousar na planta, com isso não vai transmitir vírus. No caso da abobrinha, e também no mosaico da abobrinha e também no mosaico do mamão, se tentou a técnica da pré-imunização. A pré-imunização, ela teve sucesso na tristeza dos cítricos, uma virose que eliminou 90% das plantas cítricas na década de 30 aqui no Brasil. As poucas plantas que se salvaram, algumas delas possuíam estirpes fracas do vírus. Então, essa técnica passou a ser utilizada. Essas estirpes fracas passaram a ser inoculadas artificialmente
em laranja-pera, limão galego, material que é suscetível e intolerante ao vírus da tristeza, tá? Para protegê-las contra as estirpes fortes. Então hoje na citricultura nacional nós temos praticamente aí próximo a 100 milhões, já não passou esse número, de plantas vacinadas, preimunizadas, com a estirpe fraca, tá? Do vírus da tristeza dos citros. Então foi um sucesso essa descoberta. Os pesquisadores do Instituto Agronômico de Campinas, liderados pelo Dr. Álvaro Santos Costa, Dr. Miller, entre outros, né? Muito importante aí para que a gente continue chupando laranja-pera até os dias de hoje. Para outras viroses como essa foi tentado essa medida. No mamão, no começo funcionou, mas depois a estirpe fraca ela perdeu a estabilidade, ela sofreu mutação, se tornou forte, não foi para frente. E na abobrinha, o professor Jorge Rezende, da Exalc, essa foto é dele, ele fazia experimentos de campo, na época que eu fazia pós-graduação, justamente com estirpes fracas do mosaico da abobrinha, estirpes fracas do PRSV, tipo W. E funcionava muito bem. Veja aqui, ó, plantas não vacinadas que acabaram sofrendo a transmissão da estirpe natural do vírus, um desenvolvimento bem comprometido, enquanto as parcelas vacinadas com estirpe fraca se deram muito bem. Ou seja, tecnicamente, no caso da abobrinha funcionou, mas a abobrinha, problemas comerciais, área plantada, a técnica, ela acabou não indo para frente do ponto de vista comercial. Tá? Era primavera quando ele apareceu, a ocorrência de virose logo aconteceu. A picada de prova é o que ele faz, inseticida não há um que seja eficaz. A picada de prova é o que ele faz, inseticida não há um que seja eficaz. Você só colheu frutos tamanho P, é culpa do pulgão e do PRSV. Me diz o que ele significa pra mim. Se eu cultivo abobrinhas aqui no Sudeste, o amarelo atrai o seu pousinho terrestre. E apesar dos avanços com a preimunização, conviver com esse bicho não é fácil não.